O que é o despertar da consciência sistêmica? Eu sou Marie, da Relação Sistêmica. Quando despertamos a consciência sistêmica? Eu vou contar como o despertar aconteceu para mim, mas antes eu começo pedindo para que você ouça tudo sem julgamento. E se o ato do não julgar ainda é difícil para você, por favor, não continue assistindo esse vídeo. O despertar da consciência sistêmica é individual e para cada um acontece de um jeito. Não adianta eu ter todo o conhecimento sistêmico se eu não aplico este conhecimento em minha vida. E o que é esse conhecimento sistêmico? Para quem é de TI ou da área de administração, imagina que são as conexões que existem entre os sistemas, né, ou entre as áreas. E é por isso que eu chamo de relação sistêmica, pois são todas as conexões, né, as relações entre nós com a nossa família de origem, entre nós com os nossos relacionamentos amorosos e entre nós com as nossas relações no trabalho e no mundo. Esse trabalho que desenvolvo sobre as relações sistêmicas tem como base a metodologia criada pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. Ele é conhecido como o pai das constelações familiares. Esse psicoterapeuta, ele conseguiu criar um método que aglutina, que junta algumas leis que ele chamou de leis do amor ou leis sistêmicas. Você não tem como fugir delas. É como não acreditar na lei da gravidade ou insistir que uma folha suba a correnteza de um rio. Quando você conhece essas leis sistêmicas, você não precisa estudar as fórmulas matemáticas, as fórmulas físicas, né, que explicam a lei da gravidade e que faz com que uma maçã caia. Você sabe que esta lei existe e vive a lei. É simples assim. Com base nessa explicação, eu vou contar como Bert teve esse insight, né? Como ele entendeu essas leis sistêmicas. Então, imagina aqui a maçã caindo na cabeça de Isaac Newton. No caso de Bert, a história da maçã, né, começou quando ele ainda era padre alemão e foi para as missões na África, foi fazer as missões na África. E lá ele percebeu que havia muitas famílias que tinham padrões que se repetiam por gerações. Ele percebeu que essas repetições de padrões aconteciam porque existia muito amor, né? Você ama tanto um ancestral que em honrar eles acabava repetindo um padrão de dor, de separações, doenças, falências, abuso, traições, mortes prematuras, entre outras situações. Para quem é católico, já ouviu a expressão maldições das famílias que constam na Bíblia. Se você for espírita, ouviu falar nos karmas. Mas para quem acredita nas relações sistêmicas, isso tudo é apenas muito amor envolvido. Essa foi a maçã que caiu na cabeça de Bert. E assim, ele percebeu que existia no universo esta primeira lei sistêmica, que ele chamou de inclusão e pertencimento. Todos nós, né, sempre queremos nos sentir pertencentes à nossa família. E aqui eu começo a minha história do despertar da consciência sistêmica. Em 2003, eu passei pela dor de ter um bebê que não nasceu. No total, hoje, eu tenho 3 filhos que não nasceram. Naquele ano, eu trabalhava na Unilever e uma amiga que trabalhava comigo, ela falou assim: Marie, você já ouviu falar nesse trabalho sistêmico, conhecido como constelações familiares? Eu não conhecia e aí fui lá, logo depois que eu perdi o meu primeiro bebê. Lá eu percebi que essa dor começou com uma promessa que foi feita para que nascesse um filho menino. E essa promessa foi feita e quem nasceu foi meu vovô, pai da minha mãe. E aí nessa árvore da família, né, nesse grupo, várias pessoas perderam também seus bebês, né? Tiveram filhos que não nasceram. Minha avó, minha mãe, minha tia, eu, minhas primas, né? É como se todos nós olhássemos para essa vovó que perdeu esse bebê, né, que teve o filho que não nasceu, olhássemos para ela e falasse assim: por amor a você, eu também tenho filhos que não nascem. Isso é o amor cego. A gente ama de forma cega e repete essa dor sem saber como mudar. Esse amor cego faz com que eu me sinta pertencente a essa família.
Mas essas histórias podem ser também de traições, de viuvez, de falência, de dificuldade financeira, desemprego, auto-boicote. É como se olhássemos alguém ou um ancestral que foi importante para o nosso sistema existir, mas que acabou sendo excluído ou esquecido. E que por amor a eles achamos uma forma de incluí-los, de fazer com que eles sejam lembrados, passando pela mesma dor e repetindo um padrão. Essa é a primeira lei sistêmica. A segunda lei é a ordem e hierarquia. Essa lei diz respeito ao nosso lugar no mundo. Às vezes, a mulher fica no lugar do homem, a criança fica no lugar da mãe ou do pai, o filho mais novo fica no lugar do mais velho. Quando isso acontece, às vezes parece gostoso, mas fica pesado. E por que é gostoso? Porque, vou dar um exemplo, tá? Enquanto o caçula, você se sente o máximo se, por exemplo, fica com a procuração da família. Sendo que essa procuração, a princípio, deveria ficar para o mais velho. E aí depois passa, né, entre os irmãos até que o mais novo, de repente, assuma. Mas esse é apenas um exemplo, tá? Ou quando a mamãe ou o papai pedem para você assumir uma responsabilidade que deveria ser deles. O filho que é solicitado, né? Ele se sente o máximo, ele se sente um grande, mas ficar no lugar errado é muito pesado. Bert fala que quando encontramos o nosso lugar na família, encontramos o nosso lugar no mundo. E isso nos traz leveza. Aqui eu vou contar uma outra história pessoal na minha família, porque eu era aquele que ficava bem no lugar errado, eu ficava no lugar da minha irmã mais velha, né? Quando eu apliquei essas leis sistêmicas, esse conhecimento no meu dia a dia, eu assumi o meu lugar de quinta filha, sendo a terceira viva, né? E eu me senti muito mais leve. E a primeira vez, depois disso tudo, né, de eu colocar no meu lugar, que eu escutei a minha irmã me falar, eu te amo, né? No meu relacionamento, eu também vivia no lugar errado. Eu queria ficar no lugar do meu marido. E eu confesso que a mudança de ficar no lugar, né, não acontece assim num passe de mágica, né? Essa mudança de postura precisa ser constante e persistente. Mas quando eu resolvi, né, mudei de postura, fiquei no lugar de esposa e de mãe, tudo na minha vida fluiu de uma forma mais leve, tudo ficou mais leve. Tanto no meu lado profissional quanto amoroso. O outro exemplo de como essa ordem e hierarquia funciona é que antes de eu ficar no meu lugar, dentro de casa, depois do meu relacionamento, né, eu vivia no embate com meus chefes. Depois que eu encontrei o meu lugar certo na família, no meu relacionamento, aí ficar no lugar certo, no meu trabalho foi uma consequência, né? E aí esse mundo corporativo onde eu vivo, tudo começou a fluir, né? Aqui fica claro que quando você encontra o seu lugar na família, você encontra o seu lugar nos relacionamentos e, consequentemente, no trabalho, que foi o que aconteceu comigo, né? A terceira lei é a do equilíbrio. Essa lei se aplica apenas nos relacionamentos e no trabalho, porque tentar equilibrar e devolver a vida que seus pais te deram é impossível. Então, para seguir com leveza, olhamos para os nossos pais com gratidão pela vida que eles nos deram sem querer compensar, né? Como é possível equilibrar nos relacionamentos, né, que é uma outra questão, esse já é um outro tema. Você já viu um homem ou uma mulher falar assim: "Ah, eu fiz tudo por fulano e ele é um ingrato, me largou"? Ou "Fiz tudo por ela e ela ainda me traiu"? Aqui entra o equilíbrio. Para mantermos o equilíbrio, é necessário compensar e essa compensação será cobrada de um jeito ou de outro. Se você oferece muito a outra pessoa, ela fica devendo. E é ruim dever. Um exemplo é, você gosta de ficar devendo dinheiro para alguém? No relacionamento, essa dívida fica muito pesada. Então, se você foi traído e acha que o relacionamento ainda vale a pena, compense, mas não da mesma forma, tipo traindo igual, com algo que magoará, né, a tua parceira, o teu parceiro do mesmo jeito, a ponto de se separarem. Se eu não deixo a compensação acontecer, esta compensação acontecerá de um jeito ou de outro. Um exemplo: você fez tudo por sua namorada e por mais que ela quisesse, ela não conseguia compensar.
Era tanto amor, tantos mimos, presentes, cuidados, reformas, etc. Até que chega um dia e ela te trai. Pode ser que ela tenha honrado alguém da sua família, repetindo um padrão de traição da sua família de origem. Ou foi a forma que ela achou, tá? Achou para compensar. Já que ela não conseguia retribuir da mesma forma, né? Ela acabou compensando, tá? Por meio de uma traição. É uma reflexão só. Eu dou esse exemplo e enfatizo que não existe receita de bolo e também não existe julgamentos. Quando julgamos algo ou alguém, aquela situação começa a fazer parte do nosso sistema. Por isso que eu falo, a premissa é o não julgamento. E é por este motivo que eu comecei esse vídeo pedindo para que você não o assistisse caso você ainda não esteja preparado para o não julgamento. Quando falamos que não existe certo ou errado, é porque o certo e errado está relacionado, né, a algumas questões morais ou até culturais. É certo ter 4 mulheres? Na Arábia Saudita, você pode casar com até 4 mulheres se puder sustentá-las. É certo escolher com quem os filhos vão casar? No Japão e na Índia era assim. Como em vários outros países, ainda hoje os pais acabam escolhendo com quem os seus filhos irão casar, né? É certo dar um filho para outra pessoa cuidar? No Japão, algumas famílias davam os seus filhos homens para manter o sobrenome da família que não tinha filhos. Isso também aconteceu na minha família. E quando amamos tanto esse excluído que foi dado, a gente acaba repetindo a mesma dor. E aí eu conto a história do meu avô, que tinha esse irmão que foi dado. O meu avô acabou fazendo o mesmo. E é como se ele olhasse para o seu próprio papai e dissesse: eu te amo tanto que passo pela mesma dor de dar um filho. E foi isso que aconteceu quando meu avô já era casado com a minha avó. As histórias vão se repetindo até que um descendente consiga olhar para esses excluídos com amor e gratidão. Deixar essa dor com quem é de direito, né? E assim seguir sem repetir esse padrão. Eu tive tantas transformações na minha vida depois de entender essas relações sistêmicas que eu passei a confiar no fio fino que guia esses nossos destinos. E nesse desejo de cumprir a minha missão de despertar o divino no maior número de pessoas, e eu gosto de deixar claro aqui que para mim divino é aquilo que existe de melhor em cada um de nós, né? Que eu passei a realizar os atendimentos individuais com bonecos e a realizar workshops que permitiam, né, esses encontros presenciais, e lá a gente vivenciava essas relações sistêmicas. É possível olhar onde cada situação de dor começou. Nos atendimentos, essa primeira casca da cebola é tirada. E o que eu percebo é que as pessoas vêm para curar uma dor, mas no momento seguinte, algo que é essencial para a sua alma emerge, né? Pipoca, surge. E essas cascas da cebola são retiradas a cada sessão. Nos atendimentos individuais e nos workshops, o despertar da consciência sistêmica começa, mas só atingia um número pequeno de pessoas. Foi quando o desejo de levar essa fluidez, leveza e abundância a um número maior de pessoas fez com que eu juntasse o conhecimento do meu doutorado em psicologia do trabalho da USF, que foi feito em parceria com Cambridge, com estas relações sistêmicas, e assim desenvolvi a metodologia da Maratona do Despertar da Consciência Sistêmica. A metodologia que criei tem um processo, né? São etapas que o participante realiza e que ajudam nesse despertar da consciência para que vocês possam, de fato, viver uma vida mais fluida, leve e abundante. Eu falo que a fluidez vem quando conseguimos deixar a vida que veio dos nossos pais fluir em nós. A leveza vem quando olhamos para todos os nossos ancestrais e com respeito, amor e alegria conseguimos seguir os nossos relacionamentos sem culpa, sem nos sentirmos culpados por estarmos bem, apesar de todas as separações e dificuldades que eles tiveram. E a abundância vem quando conseguimos fazer as pazes com a nossa família, quando conseguimos deixar os relacionamentos fluírem. Só assim conseguimos permitir que a prosperidade e a abundância se aproximem de nós, né,
através da gratidão. Conseguimos olhar e sentir que merecemos viver e suportar a alegria de viver o destino certo de cada um de nós. Eu me alegro quando eu posso gravar e compartilhar esses vídeos com vocês. Se quiser acompanhar esse tipo de conteúdo, inscreva-se nesse canal, ative o sininho para saber que tem mais novidades para você. Se você acha que esse vídeo pode iniciar o despertar da consciência sistêmica, para algumas pessoas das suas relações sistêmicas, encaminhe-o, quem sabe ajude algumas pessoas que você ama. E eu vou pedir para você escrever aqui embaixo quais foram as suas transformações, que você começou a perceber depois desse despertar da sua consciência sistêmica. Eu desejo que você também possa estar preparado para sentir que merece viver com mais fluidez, leveza e abundância. Que você possa participar das sessões individuais ou da maratona do despertar da consciência sistêmica. E assim, viver com esta alegria, fluidez, leveza e abundância. Eu te espero na próxima turma da Maratona do Despertar da Consciência Sistêmica. Agora eu te vejo na maratona. Eu sou Marie, da Relação Sistêmica.